Fala, seus meninos, e aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Esse filme aí dirigido pelo Sam Raimi, que é uma coisa que eu esperava muito desde o primeiro filme, desde quando existia um burburinho aí sobre se ele iria ou não, né, dirigir esse filme. Finalmente ele está dirigindo esse segundo filme e dá pra ver que esse filme é muito Sam Raimi. É mais Sam Raimi que os próprios Homem-Aranha até certo ponto, né? A trama já começa com a América Chaves, né, uma nova protagonista, um novo personagem aí do universo Marvel, surgindo e vindo para o nosso universo, porque existe uma criatura, uma coisa, um demônio perseguindo ela, né? Ela contra o Stephen Strange do nosso universo, né? E aí a trama anda, né? Não sem querer dar muito spoiler, mas dando, porque né, não tem como eu falar de um objeto sem falar do objeto, né? Não faz sentido. Né, a gente tem a Wanda, né, Wanda Maximoff, como aí a nossa antagonista do filme, né? E o filme ele joga toda hora na nossa cara que ela não é mãe de verdade, joga na cara da personagem que ela não é mãe de verdade, né? Que dá a impressão como se ela como se ela fosse apenas uma mulher neurótica que não aceita a perda dos filhos da imaginação, os filhos imaginários, né? Porque eles eram projeções da cabeça dela. Enfim, aí você tem que ter assistido WandaVision para entender mais, né, para sentir o peso dessa perda. Mas enfim, né, o filme joga isso. O filme, como sempre, trata, né, as mães, as mulheres como antagonistas, né? Inclusive vai ser um tema de um artigo que eu estou fazendo já sobre esse filme. É um filme sobre mães e filhos, né? Não só a Wanda sobre a questão dos filhos dela, né, sobre o que ela perdeu, mas sobre o Doutor Estranho como uma espécie de filho simbólico, porque assim, o outro, né, quando você é um bebê, né, o outro é a sua mãe, né, você precisa do outro para se alimentar, o outro para cuidar de você, para te proteger, né, para te dizer o que você deve ou não fazer, até você ter aí a sua independência, né. O Stephen Strange, né, desde o seu primeiro filme, o outro, né, no caso a mãe, sempre foi a Christine, né, que funcionou como uma espécie de superego, ou seja, ela era, vamos dizer assim, o freio, a bússola moral do Stephen muitas vezes, né, e aí quando ele sofre um acidente, perde aquela questão das mãos, né, porque ele era um cirurgião habilidoso, meio que como uma criança, ele cansou de brincar, cansou dessa vida e vai procurar uma cura, né, e lá ele encontra uma nova mãe, que é lá a Maga Suprema, né, aquele personagem vivido pela Tilda Swinton. Então é um personagem que sempre está em busca dessa mãe simbólica, né, desse outro, né, que vai lhe guiar, que vai lhe cuidar, que vai lhe dar, né, ferramentas suficientes para ele seguir em frente. Então a gente encontra o Strange, né, nessa altura da vida ainda, uma pessoa que não sabe deixar o outro passar, deixar o outro ir embora, né, ele sempre tem essa busca. Ele é um personagem melancólico, né, esse filme deixa muito claro como ele é melancólico, né? O melancólico, até para Freud, né? Para algumas teorias psicanalíticas, né? Como a do Torok, fala sobre essa questão né? Que o melancólico, ele é essa pessoa que ele renega o objeto de desejo, ou seja, né? Ele diz que está tudo bem, ele diz que não quer, mas ele está lá. Então, nesse caso, né, ele está se sentindo triste, deprimido, né, melancólico pela perda da mulher da vida, que vai casar com outro cara, mas ele vai lá no casamento. Então, assim, ele é esse cara, essa pessoa ainda em busca de uma mãe, em busca de alguém, né, e não só como um amor, né, romântico, mas alguém para ser uma espécie de bússola, um guia, né? Assim, claro, né? Isso tudo tá no subtexto da coisa, né? Não é algo que o roteiro vai te falar claramente. Então é um filme sobre mães e filhos, né? A gente tem a Wanda, né? Como eu te falei, essa mãe que a revelia, né? Teve que abrir mão do marido, teve que abrir mão dos filhos, né? Mesmo não importa se é simbólico, né? Mãe é quem cria literalmente, né? Então, assim, na vida, né, existe essa tendência atualizante da gente criar coisas, né? O artista, né, quando vê uma tela em branco, ele faz um quadro, uma pintura, né? O artesão, quando ele vê ali um barro, uma areia, enfim, né, ele consegue visualizar a cerâmica, né? A mãe, né, na vida é um artista, né? É a projetista, né? E o projeto são os filhos. Então, assim, ela literalmente projetou aquelas crianças
que agora não estão mais em seu poder, né? E aí o filme trata ela como mulher neurótica ao ponto de ela querer vasculhar o multiverso atrás de uma versão de si que tenha filhos e tomar o lugar dessa mãe, ou seja, tomar o lugar dela mesma, né? Ela vai se matar, né? Então o objeto de desejo dela é os filhos ao ponto dela se autodestruir e consequentemente destruir quem estiver no caminho, né? Então o filme ele é muito bom nessa questão de falar, né? Não é uma crítica, mas de pontuar como a culpa é da mãe, né? Como o perigo do multiverso é uma mãe, né? Então assim, né? Freud já falava muito isso, tem até as piadas, né? De quando uma pessoa vai no consultório do Freud, enfim, sempre é a mãe. Eu tenho até uma camiseta sobre isso, né? It's mom. Tirando esse aspecto aí, que é um filme que fala muito de maternidade, né? A própria América Chaves também perdeu as mães, então ela está em busca também pelo multiverso aí, pelas mães perdidas. Então é um filme notavelmente, né? Descaradamente sobre mães e filhos. É o filme mais Sam Raimi de todos, né? É o filme com mais terror da Marvel, é o filme que mais usa os elementos de horror e terror, claro, na medida do possível, desse jeito protocolar de fazer filmes da Marvel. Então, a gente tem aí feridas, a gente tem câmeras nervosas que se escondem nos cantos, a gente tem um jump scare, a gente tem personagens que estão aí caindo aos pedaços, zumbis, a gente tem mãozinhas de ossos, aquelas mãos secas, né, que saem das tumbas, fantasmagóricas, demoníacas, a gente tem demônios, a gente tem alegorias, né, vários easter eggs da própria filmografia do Sam Raimi. Então é um filme assim espetacular nesse sentido. O Sam Raimi ele tirou leite de pedra na medida do possível, né? É um filme que demonstra claramente as duas vertentes que ele mais gosta de trabalhar, que é o terror, horror, né, com várias menções a Evil Dead, né, a morte do demônio aqui no Brasil. Inclusive o próprio protagonista, ele aparece fazendo uma pontinha lá. Também a questão do próprio cinema de herói, né, que ele fez aí primeiro com Darkman e depois com os Homem-Aranhas. Então a gente tem cenas em Nova York que remetem claramente, fortemente, né, aos primeiros dois Homem-Aranha, assim, que chega, aquece um pouquinho o coração e dá assim, essa vontade de ver o que ele pode fazer mais, né, com os personagens da Marvel, assim. Infelizmente, né, ele é obrigado a se prender a certos protocolos e o grande vilão do filme, né, não são os antagonistas que eu falei, mas o roteiro, né? O roteiro ele usa de muitos artifícios chinfrins, assim, né? Tem umas cenas que são participações especiais, por exemplo, que são incríveis, são maravilhosas, né? Participações que você não esperava, né? Que não saiu no trailer. A gente esperava claro, né? O Xavier, todo mundo já viu no trailer. Eles queimaram a largada, né? Se não fosse isso, se fosse jogando já isso na nossa cara, talvez o impacto seria muito maior, né? E deixando bem claro que esse Xavier que aparece no filme, ele remete à animação dos anos 90, né? O X-Men Animated Series, né? Tem até a musiquinha tema da abertura. Mas quando aparecem esses personagens, eles são meio que participações de luxo, sabe? Que subaproveitados, assim, coisa de 10 minutos, a gente já não vê mais esses personagens, a gente percebe claramente que são aí as refilmagens, talvez aí justamente pelo impacto que foi o último filme do Homem-Aranha, né, que meio que obrigou esse filme a ter as participações, né, a ter uma noção de mais grandiosidade desse multiverso, né. Esse filme ele tem um título até meio enganoso, eu acho, porque é multiverso, mas não tem tanto multiverso assim, tem muita loucura, com certeza, mas então não tem tanto multiverso assim, né, para levar o título, enfim. Mas aí a minha percepção, então o filme ele usa de muitas facilidades no roteiro, usa muito Deus Ex Máquinas, né, tem essa barriguinha no roteiro, que são as participações especiais que você vê claramente que não fazia parte da narrativa original, então o filme ele segue a narrativa, aí eles inserem essa, e aí 5, 10 minutos depois remove, o filme continua a mesma narrativa. Tirando essa parte que eu achei subaproveitado, o filme ele é muito bom. E eu dou nota, veja bem, né? Tirando toda essa paixão, toda essa empolgação, todo esse meu amor que eu sinto por Doutor Estranho, meu personagem favorito, né? Nota 7. Mas veja bem, esse 7 ele é todo do Sam Raimi, tá? Eu não daria um 10 justamente por essas falhas que não são exatamente graves, mas são pontuais, assim, que abaixam essa pontuação do filme, né? Muita gente vai dar muito mais,
mas eu estou sendo um pouco mais crítico, a não deixar a minha empolgação falar mais alto.